Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no seu coração. Eu gostaria, nesta oportunidade, de trazer uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Eu vou falar hoje sobre os perigos de estar desalinhado com Deus, de ter o nosso coração desalinhado do coração de Deus. Eu quero basear a nossa reflexão no capítulo 4 do profeta Jonas, quando nós percebemos ali uma ira do profeta. O profeta está em crise com Deus e nós vamos procurar entender por que essa ira, por que essa crise, por que Jonas está tão bravo com o Senhor. No capítulo 4, versículo 1, está escrito: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha a expressão, com isso, desgostou-se Jonas. Com isso o quê? O que é que desagradou a Jonas? O que é que o deixou desgostoso? O fato de Deus ter se compadecido da cidade de Nínive. Deus foi clemente e misericordioso com um povo que havia se arrependido. No capítulo 3 mostra que a cidade de Nínive se lançou no pó e buscou a face de Deus, buscou o perdão de Deus. E Deus então retirou a sua ira de sobre a cidade. Notem que o livro começa mostrando Deus irado com a cidade de Nínive e termina mostrando que Deus recolheu a sua ira e não despejou o juízo sobre a cidade. Quando Deus retira a sua ira, a ira do profeta se acende. Está aí no versículo 1 que nós lemos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irado aqui tem a ver com arder em ira, ficar vermelho. É como se um vulcão entrasse em erupção dentro do profeta. Ele estava extremamente irado com Deus por ter perdoado, por ter derramado graça sobre um povo que havia se arrependido. E eu então destaco que um dos perigos de ter o coração desalinhado com o coração de Deus é se entristecer com aquilo que alegra o coração de Deus. E por outro lado, se alegrar com aquilo que entristece o coração de Deus. Veja que uma cidade inteira, que na época era a maior cidade do mundo, a cidade de Nínive, se arrependeu. Um milagre aconteceu ali. Deus trouxe salvação sobre aquela gente. O coração de Deus se alegrou. Certamente os anjos festejaram no céu, porque há festa no céu diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Mas o profeta não se alegra com aquele milagre, não se alegra com a alegria de Deus, não se alegra com a alegria dos anjos de Deus ao ver os pecadores se convertendo dos seus maus caminhos. E o real motivo, os projetos de Deus não são os projetos do profeta. Isso é muito perigoso, meus irmãos, quando nós estamos desalinhados com Deus, porque nós vamos passar a buscar aquilo que Deus rejeita e a rejeitar aquilo que Deus busca. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que está na missão foi convocada por Deus para batalhar no seu reino, deve refletir o Deus que lhe chamou para a batalha. Logo, se nós somos convocados por Deus para a missão, nós precisamos refletir o amor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo do Senhor. O mundo precisa ver Cristo através da nossa vida. Mas se estivermos desalinhados com Deus, o mundo não verá a glória de Deus em nós. E nós buscaremos aquilo que Deus desagrada. Nós vestiremos as vestes que o mundo veste. Não teremos nenhuma distinção. Nos agradaremos de estar nos lugares pecaminosos, aonde o mundo está, sem nenhum constrangimento. É muito perigoso quando um crente está com o coração desalinhado com o coração de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo de número 3, quando o profeta Jonas diz: Peço-te, pois, Senhor,
tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha que coisa triste. Um coração desalinhado com Deus perde o prazer da vida, o brilho da vida, os sonhos, os projetos, perde a esperança, sente-se sobrecarregado, de tal maneira que sente-se cansado da vida e deseja para si a morte. Foi o que o profeta pediu, para Deus lhe matar, porque ele não desejava mais viver. E olhando então para o livro de Jonas, eu vou tentar responder para você por que ele pede a morte para si. E a primeira coisa que fica muito claro é que Jonas deseja morrer porque alguns escolheram viver. Que alguns são esses? Milhares de pessoas que estavam na cidade de Nínive decidiram viver, entregando-se ao Senhor e arrependendo-se de seus pecados, vivendo uma novidade de vida. E este fato fez com que o profeta Jonas desejasse morrer, porque aquela cidade optou por viver na presença de Deus. Segunda coisa é que Jonas viu que os projetos de Deus se cumpriram. Deus tinha um projeto de salvação para a cidade de Nínive, era levar a sua mensagem transformadora ao coração daquela cidade pecadora, e se cumpriu. E a salvação alcançou aquela cidade, de tal maneira que eles se arrependeram. E isso trouxe tristeza para o coração de Jonas, porque Jonas preferia ver aquela cidade perecer ao invés de se render ao Senhor. Terceira coisa é que Jonas viu os seus projetos pessoais se frustrarem. Os planos de Jonas se frustraram. No capítulo 1, Deus se levanta e diz assim: Jonas, quero que você vá à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E o primeiro projeto de Jonas é fugir, mas Deus lhe encontra dentro do navio e manda uma tempestade e começa a despedaçar o navio. Esse foi o primeiro plano de Jonas. Foi frustrado, porque Deus lhe encontrou. Quando a tempestade encontra o navio, ele diz: me lancem no mar. E aí o projeto dele era morrer, para que a mensagem não chegasse em Nínive. E ele então foi lançado no mar, e Deus lhe encontrou dentro do mar, através de um peixe que Deus preparou para transportar Jonas para a sua missão. Mais uma vez, o projeto de Jonas se frustrou. Então ele se levanta em Nínive e começa a pregar. Segundo os estudiosos, ele prega emburrado, uma mensagem medíocre. Ele prega, mas no coração o desejo era que a cidade não se convertesse. E no final de tudo, a cidade se converte, se lança aos pés do Senhor, pedindo perdão em jejum e oração. Mais uma vez, o projeto de Jonas se frustrou. Então percebe que os projetos de Deus se cumpriram enquanto os projetos de Jonas se frustraram. E tudo isso fez com que o coração de Jonas se endurecesse. E ele acaba pedindo para morrer, porque era melhor do que viver. É claro que esta é uma visão de quem está desalinhado com Deus. A vida é um presente de Deus. Eu gostaria agora de falar sobre um último ponto, que é quando Deus trata o coração do profeta. O coração que está ferido, o coração que está angustiado. E Deus trata, e eu vou mostrar duas coisas a vocês. A primeira coisa é que Deus revela a sua bondade a Jonas quando não lhe dá tudo o que ele pede. Deus sabe que o melhor para Jonas não era a morte, embora Jonas estivesse pedindo, e por mais de uma vez ele pediu isso. Porque Deus não nos dá tudo o que pedimos, pois nós não sabemos, muitas vezes, o que estamos pedindo. Nós não temos sabedoria suficiente. Nós não temos conhecimento suficiente. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Quando Ele dá porque é o melhor. Quando Ele não dá porque também é o melhor para cada um de nós. Mas para terminar, Deus ensinou uma lição de amor, uma lição poderosa ao profeta Jonas. Depois que ele termina de pregar, e ele está extremamente irado, porque Deus retirou a sua ira mediante
o arrependimento daquela cidade, ele se assenta num lugar de onde ele pode ver a cidade para ver o que vai acontecer. Ele faz uma enramada sobre a sua cabeça para lhe proteger do sol. E Deus, vendo o seu profeta ali, faz com que nasça uma planta durante a noite, e a planta cobre sobre a cabeça de Jonas, que lhe defende do sol, e ele ficou extremamente alegre. Está escrito isso no versículo de número 6, que ele ficou extremamente alegre por causa da planta que nasceu e cobriu a sua cabeça. Mas na noite seguinte, Deus enviou um verme que cortou a raiz da planta, e a planta secou-se quando o sol nasceu. E Jonas mais uma vez ficou extremamente irado por causa da planta. Então no versículo 9, Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? O que Deus está ensinando ao seu profeta é que o seu coração, o coração do profeta, está desalinhado com o coração dele. Deus ama as pessoas. Jonas ama os objetos. O coração de Jonas está desfocado, está desalinhado, e ele precisa alinhar o seu coração a Deus. Para Deus, o mais importante é uma vida que se arrepende. Um coração contrito, Deus não desprezará. Uma alma arrependida, Deus jamais lançará fora. Nós precisamos, meus queridos, analisar o nosso coração diuturnamente, porque o coração humano é traiçoeiro. Às vezes, a gente vai se encontrar desalinhado com Deus. E é perigoso quando um profeta, um pastor, um ministério, ou um membro de qualquer igreja está desalinhado com Deus. Que Deus nos ajude, mediante o seu Espírito, a estar alinhado com Ele, buscar as coisas dEle, a amar o que Ele ama e a viver na presença dEle. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.